Olá, tudo bem com vocês? Sou a professora Miriam Lima, da disciplina de Psicologia, e hoje venho aqui discutir com vocês sobre o conteúdo Estado atual frente à doença, hospitalização e a vida. Então, nesta aula de hoje, estarei apresentando para vocês os estágios, ou seja, os estados que a pessoa apresenta frente a um processo de perda, o processo do adoecer. Então, Elizabeth Kübler-Ross, ela traz para a gente alguns estágios que seriam algumas reações que a pessoa apresenta ao se deparar com uma situação de perda. Nós chamamos isso aqui de alguns mecanismos de defesa, chamamos também de recursos psicológicos que são utilizados na elaboração diante de um processo de perda. E a doença, ela é vista pelo paciente como um processo de falência dos órgãos. É um processo onde a sua existência é ameaçada. Então, como é que o paciente reage frente a isso? Então, o primeiro estado apresentado aqui, nós temos a negação. E o que é a negação? A negação é um estado psicológico que tem como característica a incredulidade, ou seja, o paciente ele não consegue acreditar na possibilidade de que aquilo esteja acontecendo com ele. Então, para que ele consiga lhe dar conta disso, ele precisa negar, porque como é uma verdade muito assustadora, ou seja, uma informação muito assustadora. E aí ele começa a perguntar, mas será que isso está acontecendo comigo? Isso não pode acontecer comigo, mas justo eu. E ele começa a discutir ali o diagnóstico, a questionar o diagnóstico médico, a dizer que aquela informação está errada, que aquela informação não é verdadeira. Então a negação ela também pode ser caracterizada por uma certa ironia. O paciente ele acaba ironizando essa informação, desconsiderando e tentando viver a sua vida como se tudo estivesse muito normal. E o que é importante que o profissional de saúde observe nessa fase? A gente precisa observar um aspecto que é como a família está reagindo frente a essa negação do paciente, porque é comum que tanto a família como a equipe termina fazendo o que a gente chama de pacto de silêncio, às vezes consciente ou inconscientemente. O que seria esse pacto de silêncio? Onde todos decidem não falar sobre o assunto, aquele medo de tocar no assunto. Isso é muito presente em famílias que perdem um membro, E aí, naquela situação de luto, ninguém consegue conversar porque é muito doloroso, eles temem que seja doloroso falar nessa situação. Então, é importante também a gente perceber como é que o paciente está vivenciando esse processo de negação. É importante se atentar para a falência desse mesmo e possibilidade da ocorrência de uma ansiedade já em um nível mais desestruturante, em um nível psicótico. Segunda etapa, o segundo estado que a gente vem apresentar é o da barganha. O que seria esse estágio da barganha? É caracterizado por uma negociação. Então, este tem como característica onde o paciente busca ali uma solução para resolver o seu problema. Nesse momento, a gente percebe que o paciente já tem um certo contato ali com a realidade que ele está vivenciando e como ele tem consciência dos limites, que a sua existência pode estar ameaçada, do que aquelas perdas podem ocasionar na sua vida, então ele começa a barganhar. E é muito presente aqui o aspecto religioso, onde o paciente começa a fazer negociações com Deus. Por exemplo, Senhor, se você me curar, se o Senhor me curar, eu vou fazer isso, eu vou ajudar famílias, eu vou para a igreja, eu vou mudar de vida, eu vou fazer promessas. Então é muito caracterizado por essas promessas, porque é uma forma que a pessoa encontra de dar continuidade nos seus projetos de vida. Então ele começa ali a lutar pela sua existência através da barganha. A barganha também, ela, além desse aspecto religioso, ela pode ser também uma tentativa de negociar com a equipe. O paciente tenta burlar alguma dieta. E aí o que a equipe precisa?
precisa fazer? Estar atenta a quais são as negociações possíveis, verificar se essa barganha de conteúdo religioso pode estar sendo benéfico para esse paciente, se aquilo que ele está propondo para a equipe e para a família é algo possível de ser realizado, e aí a equipe vai estar também negociando as possibilidades existentes frente ao que esse estágio apresenta aí para o paciente, né, nesse processo de adoecimento. Nós temos também aí um outro estado, também chamado de estágio, chamado de etapa, que é a revolta. Vocês vão encontrar revolta e podem também encontrar em outras literaturas chamados de raiva. O que é a revolta? O paciente ele encontra uma forma de relacionar com o ambiente, com esse com o contexto externo de uma forma muito impulsiva, de uma forma agressiva, que é uma tentativa de exercer o controle ali sobre o seu meio, sobre o seu mundo externo. Então, nessa fase da revolta, é uma fase muito difícil para o relacionamento entre profissional e paciente, é uma fase difícil para o relacionamento entre paciente e família, porque o paciente ele apresenta uma irritabilidade, ele apresenta essa pulsão agressiva, então ele começa a apresentar ali a equipe como responsável pela sua dor, pela sua perda, pelo seu sofrimento. Começa a responsabilizar a família, e é um momento que a família também carrega muitas mágoas, que por mais que ela está ali do lado, apoiando, e ela não consegue compreender o porquê que o paciente está manifestando dessa forma. Então, porque o paciente ele tenta interagir com o ambiente de uma forma muito ativa, nessa tentativa de readquirir o controle, onde ele viu ali que parte, né, dos seus órgãos, parte da sua potência foi fragilizada. Então é um momento importante para a gente ficar com uma certa atenção. Como é que a gente vai lidar com esse paciente que apresenta esse estado de raiva, de revolta? A gente precisa ter alguns cuidados, porque nós não vamos poder reproduzir os mesmos comportamentos desse paciente. Então é preciso que seja ofertado a esse paciente um espaço para que ele externalize essa sua indignação, esse seu inconformismo, que ele externalize ali toda essa raiva. Então a gente, ao acolher essas emoções, esse sentimento, nós vamos estar dando oportunidade para que esse paciente vá elaborando nessas perdas e conseguindo se organizar melhor. E depois da raiva, nós temos a depressão. Importante salientar que a depressão aqui não é o transtorno depressivo. A depressão aqui é uma depressão que a gente chama que ela tem uma finalidade de cunho elaborativo e não uma depressão involutiva. O que é uma depressão de cunho elaborativo? Esse estágio de depressão, ele se manifesta por uma tristeza, ele se manifesta por alguns sentimentos que são presentes no transtorno depressivo, que é uma desmotivação, né, frente à própria vida. Mas esse momento é necessário porque é um momento também que o paciente ele começa a encontrar, a deparar com seus limites, com sua angústia existencial, né? Ele começa a deparar ali com as suas próprias dores, e esse encontro com essa angústia existencial torna-se necessário para que o paciente vá tomando consciência. Então é comum que nessa fase o paciente ele apresenta também alguns sentimentos, né, de desapego ou de abandono, que vai manifestar de formas diferentes. Esse é o momento onde a perda da saúde, ela implica numa perda concreta do órgão da pessoa. Então vai sendo necessária a constatação desse luto. O que o paciente está perdendo ali? Então é nesse estágio de depressão que ele começa a ter contato com essa existência. E depois da depressão vem a aceitação. Mas o que é aceitação? Aceitação aqui não significa que está tudo bem, que ótimo, recebi o diagnóstico X, perdi isso. Não. A aceitação é caracterizada pelo momento onde o paciente ele consegue fazer uma avaliação
né, do momento em que ele está vivendo, de toda a situação, e ele consegue ali perceber e dar conta dos limites e das possibilidades que ele tem. Então, essa aceitação, a gente pode dizer que o paciente tem uma compreensão real dos seus limites, das possibilidades que lhe foram impostas ali com aquele adoecimento, com o tratamento, com a hospitalização. É um momento onde a ansiedade já encontra ali no estado mais suportável, momento que esse paciente ele passa a ser protagonista do seu próprio tratamento, ele já toma decisões, ele já toma iniciativas de cuidado, de se tratar, onde não precisa mais ficar delegando o cuidado a outras pessoas. Então é importante esse momento de aceitação, que é onde o paciente ele consegue agora encarar o seu processo, verificar quais são as possibilidades que ele tem para seguir adiante e os cuidados que ele precisa ter frente ao adoecimento que ele está ali vivenciando. Nós temos também o ganho secundário. O que é o ganho secundário? Este ocorre frequentemente associado a doenças crônicas, e onde o indivíduo ele passa a relacionar com o mundo externo a partir da doença. Então ele sempre vai utilizar da doença como uma forma de associar a este mundo. Então o indivíduo ele vai, o que acontece, né? Ele começa a encontrar ganhos no processo de adoecimento. Por exemplo, uma pessoa que estava ali numa situação vulnerável no seu casamento, já à beira de uma separação, de repente sofre recebe um diagnóstico e ele passa ali no processo de adoecimento crônico a partir daquele diagnóstico. E aí ele começa a perceber que a esposa só está esperando ele melhorar para oficializar a separação, que é o que já estava a caminho antes desse adoecimento. Então o paciente ele pode sustentar esse adoecimento, sustentar esses sintomas para evitar essa separação. Acontece também um ganho secundário, algo parecido, um exemplo para ilustrar, quando uma criança apresenta um determinado sintoma, uma doença ali, para garantir a presença dos pais no seu contato. Então, esses são os mecanismos, ou seja, os estados aí apresentados frente ao processo de hospitalização. E aí esta aula é fundamentada no texto que está anexo aqui a este vídeo. E na próxima aula de quarta-feira nós discutiremos melhor, onde poderemos esclarecer dúvidas sobre este conteúdo, ok? Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro.